que é digno, aquele que é digno, dê a Ele o seu melhor, porque queremos dizer o quanto Ele é precioso. Aplaudam, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Te exaltamos nesta manhã, Senhor. Seja engrandecido neste lugar, Deus. Tu és a minha rocha em meio a qualquer tribulação. Tu és a minha força em meio a qualquer acusação. Tu és o meu consolo e sempre me inspira a viver, viver. Tu és a minha rocha em meio a qualquer tribulação. Tu és a minha força em meio a qualquer acusação. Tu és o meu consolo e sempre me inspira a viver, viver. Oh, Jesus, eu quero contigo dançar. Jesus, eu vou pra sempre te adorar. Jesus, eu quero contigo dançar. Jesus, eu vou pra sempre te adorar. Exaltado nesse lugar, Senhor. Tu és a minha rocha em meio a qualquer tribulação. Tu és a minha força em meio a qualquer acusação. Tu és o meu consolo e sempre me inspira a viver, viver. Oh, Jesus, eu quero contigo dançar. Jesus, eu vou pra sempre te adorar. Jesus, eu quero contigo dançar. Jesus, eu vou pra sempre te adorar. Em qualquer circunstância, comigo tu estás. Tua mão me sustenta, tua luz me guiará. Você pode declarar nessa manhã: Jesus, eu quero contigo dançar. Jesus, eu vou pra sempre. Oh, meu Jesus, Jesus, eu quero contigo dançar. Oh, Jesus, eu vou pra sempre te adorar. Te exaltamos nesta manhã, Senhor. Celebramos a tua presença, Deus vivo. Aplauda o Rei. Aleluia. A palavra diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Vamos dizer bem forte: todo ser que respira, louve ao Senhor.
João viu a santa cidade de Deus, tão gloriosa. Jerusalém, sua luz brilhava semelhante ao cristal, E o seu resplendor é sem igual. Da morte nunca mais ali se ouvirá, pois o próprio Deus governará inabalável reino que não tem fim. Jerusalém, Jerusalém, eu quero andar nas ruas de ouro, irei abraçar meu mestre Jesus. Jerusalém, se ouve no céu os anjos cantando ao Cordeiro, honra e louvor. Aleluia. João viu milhares de santos ali, Louvando ao Rei, Cordeiro de Deus. não viu mais noite nem a escuridão. O Senhor é quem brilhará lá em Sião. Nem dor, nem choro e nem tristeza verá. Nossas lágrimas Ele enxugará. Eu quero ir para este lugar, Jerusalém, Jerusalém, eu quero andar nas ruas de ouro, irei abraçar meu mestre Jesus. Jerusalém, se ouve no céu os anjos cantando ao Cordeiro, honra e louvor. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana nas alturas, Hosana pra sempre, amém. Jerusalém, eu quero andar nas ruas de ouro, irei abraçar meu mestre Jesus. Jerusalém, se ouve no céu os anjos cantando ao Cordeiro, honra e louvor. Jerusalém, Jerusalém, morada de Deus. Jerusalém, Jerusalém. Tome a sua Bíblia por um instante. Temos colocado no boletim
um texto na página 6 e 7, falando um pouco sobre esse momento. E você deve lê-lo. Hoje, praticamente, a metade dos irmãos entregam seus dízimos, as suas ofertas, com alegria, fazendo depósitos bancários ou usando os cartões e a internet. Tome a sua Bíblia. Olhe para ela. Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Pai, essa é a tua palavra. Temos declarado o poder transformador dela. Que nesta manhã, ó Deus, ela continue nos edificando, nos consolando, nos exortando. Conceda ao pregador graça, conceda-lhe sabedoria, conceda-lhe acima de tudo, Pai, a unção, para que ele possa trazer o coração do Senhor ao coração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Eu queria deixar mesmo com os irmãos, mais do que um pedido, uma oportunidade de você ser abençoado. Leve esse CD desses meninos que cantaram. Deixe eles ficarem cantando as 24 horas na sua casa. Deixe. No carro, naquela hora de engarrafamento. Tomara que você fique uma hora e meia dentro do engarrafamento. Porque tem hora que você tem que parar para ouvir Deus, não é? Tem que parar para ouvir Deus. Amém? Olha que você orou, hein? Então fique municiado, leve o CD, na saída eles estarão ali nas portas. Hoje eu queria dividir com os irmãos, queria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses. Eu gostaria hoje de praticamente ler a Bíblia com os irmãos, deixar a Bíblia falar, só isso. Existe uma palavra, no versículo 6, capítulo 1, versículo 6. A palavra diz assim, plenamente certo. Em outras palavras, certíssimo. Ou seja, você pode errar em muitas coisas, mas não pode errar nisto. Esta carta Paulo escreveu exatamente com uma convicção. O verso 6 está escrito assim, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, versículo 6. Vamos ler juntos? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Diga para o seu meu irmão, diga para ele, meu irmão, eu estou em construção. Ele não terminou a obra ainda. Não. Durante toda a vida, durante todo o período que seu coração pulsar, você está em construção. Nós não gostamos muito disso. Tem gente que acha assim, eu já sou crente há 40 anos, já sou crente há 50, eu já conheço Jesus antes do seu pai nascer, eu já era. Mas quando a gente olha para a construção na vida dele, ainda está tão pequenininho. Sabe, nós estamos dentro de um processo. E dentro desse processo, há tantas maneiras que Deus age.
O modo dele agir, dele falar, dele atuar, é de uma maneira tão intensa. E quando Paulo abre o coração, aqui ele diz: eu estou plenamente certo. Ou seja, ele não tem espaço para duvidar. Eu confesso que na minha posição como pastor, cada ovelha, cada irmão que chega, cada um desses mais de 51 mil, eu tenho não apenas a responsabilidade, mas o desafio sempre. Eu não descanso em cima dessa esperança se transformar em realidade na vida de cada um. A palavra diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, ou seja, no momento quando você se converteu, no momento quando Jesus entrou na sua vida, no momento quando o poder das trevas foi quebrado da sua história, você começou uma boa obra, e esta boa obra o Senhor deseja nos levar, Ele nos usa através de um processo chamado de glória em glória, a imagem do Senhor. Somos transformados de glória em glória, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Quem é esse varão perfeito? Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso estandarte. Ele é o modelo. Jesus. E Paulo diz: estou. Ele não diz apenas assim certo. Ele diz: eu estou plenamente certo. Ou seja, havia convicção no coração dele, havia uma certeza, e essa mesma certeza repousa no meu coração, no coração do pastor Gustavo, no coração dos pastores da igreja, no coração do seu líder de célula. Ou seja, o que nos mantém é exatamente essa compreensão: nós ainda não chegamos, mas eu não sou hoje o que eu era ontem. Eu tenho a certeza que não serei amanhã o que eu sou hoje. Ou seja, ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E quais são as condições para essa certeza? A primeira delas é você compreender que você é objeto da graça de Deus. Quando você se entende, Deus está transformando de glória em glória. Não é um elefante para ser igual a Ele. Não. Somos nós. E quando você diz: sou eu sou objeto da graça de Deus. Eu sou alvo da graça de Deus. Tudo que nós recebemos, e essa caminhada, você não vai alcançando por causa dos seus méritos. Não são nossos esforços que nos fazem receber de Deus. É pela graça. Ou seja, tudo que recebemos, a nossa vida, o alicerce dela é a graça do Senhor. E a graça, basicamente, essa compreensão é aquilo que eu preciso, mas eu não mereço. Ninguém aqui merece viver aqui na terra como Jesus viveu. Ninguém merece viver aqui na terra fazendo as obras que Jesus Cristo fez. Ninguém merece aqui na terra amar como Jesus amou. Não, tudo que recebemos é pela graça dele. E o objeto da graça do Senhor é o irmão que está aí ao seu lado. Olhe para ele e diga: meu irmão, você que é objeto da graça de Deus. Muitas vezes as pessoas imaginam que aquilo que ela recebe é fruto do esforço dela. Ah, quanto mais eu fizer, quanto mais eu serei merecedor. A palavra diz, nós não gostamos de ouvir isso, mas a palavra diz que todas as nossas justiças feitas pelo nosso esforço, aos olhos de Deus, são como trapos de imundície. Aqueles trapos que cobriam as chagas de um leproso. Ou seja, aquele corpo quase putrefato vivo. Aquelas faixas que cobriam tudo aquilo, ficava tão melecada, tão horrível, aquele mau cheiro, algo assim, asqueroso. Mas a palavra diz que as nossas justiças próprias, aos olhos do Senhor, são como trapos de imundície, não são.
Nós nunca conseguimos nada, não é isso que leva o Senhor. Tudo que recebemos dele é só pela graça. Paulo dizia, eu sou o que sou. Eu sou o que sou, pela graça do Senhor. Nós somos objeto da graça. Igreja não é o que muitas vezes as pessoas imaginam. Tijolos e cimento são sempre tijolos e cimento. Mas uma vida que se rende ao Senhor, começa para ela um processo, essa boa obra, e cada dia ela vai sendo transformada. E vai sendo transformada até atingir essa estatura que é a vontade do Senhor. O versículo de número 7. Ele diz algo tão forte, que nós somos participantes da graça do Senhor. Diz assim, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Ou seja, somos participantes da graça. Aquilo que Paulo experimentou, aquilo que os discípulos experimentaram, aquilo que esse irmão que está aí ao seu lado, o que nos identifica é sermos participantes. Sabe o que é participar? É você receber o mesmo quinhão. Ou seja, somos participantes. Imagine um bolo aqui, e vamos dividir esse bolo em muitos pedaços. Você é participante desse bolo. Ou seja, da vida de Jesus. Não existe coisa mais linda quando você encontra um irmão. Muitas vezes ele pode ter doutrinas diferentes da sua. Ele pode ter uma maneira diferente de louvar a Deus. Ele pode ter compreensões tão diferentes. Mas quando você vê a graça de Deus, quando você diz, é meu irmão, ele é meu irmão, ele é meu irmão, meu irmão. Você sente isso, eu sou participante da graça do Senhor. Mas não termina. A fé cristã, ela não é estagnada, ela não para, ou seja, é tão dinâmica, mas existe algo que é algo assim tão característico na nossa vida. Quando você lê o versículo de número 9, Paulo faz uma oração, e nessa oração ele pede para que cada um possa abundar cada vez mais e mais em amor. Ele diz assim, verso 9, e também faça essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Mas a primeira coisa que ele pede, e também faça essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Quantos aqui amam o Senhor? Mas agora, ele disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas o amor do Senhor tem que desembocar também no amor ao seu próximo. Se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, não é isto. Aqui ele ora dizendo, também faça essa oração, que o vosso amor aumente, aumente, aumente. Faça assim, faça comigo assim. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, aumentando. Se eu usar apenas a mão como padrão, eu vou ter um limite, não vou? Vou ter um limite, só até aqui. Eu não consigo. Ah, vou usar a minha altura. Eu meço 1,65 m. Gustavo tem quanto? 1,81 m. Tem alguns irmãos aqui que já passaram de 2 metros. Mas é tão pequenininho ainda. O nosso modelo não tem limites. Não tem limites. Também faça essa oração que o vosso amor aumente. Aumente mais. Mas ele usa essa expressão mais. Vamos falar? Mais. Vamos falar? Mais. Outra vez? Mais. Por quê? Pode aumentar. Nós estamos nessa construção. Sabe aquilo que caracteriza? Algo que Deus tem nos dado a graça de viver aqui em Lagoinha. É o amor que Deus tem nos dado. O amor que os irmãos têm demonstrado. Hoje, quando olhamos tudo aquilo que Deus tem feito aqui, é por causa do amor dos irmãos.
Ontem eu ganhei um presente feito pelos presos lá da penitenciária ali de Nelson Hungria. E foi um púlpito pequenininho, e um banquinho pequenininho e um púlpito. Eu chamei o Isaac, o Benjamin, disse: vem cá, Benjamin. Ele olhou aquilo e eu falei: isso é para pregar. E o banco, aí ele foi sentar no banco, mas era bem pequenininho. O que eu quero dizer é isso. Onde nós chegamos hoje? Qual que é a visão da igreja? Tudo que nós queremos ser é simplesmente igreja. Igreja não precisa ter adjetivo nenhum. Igreja é igreja. Igreja é igreja. Igreja não é para ter adjetivos. Igreja é igreja. Igreja é igreja. E a característica básica é esta: ser como nosso Senhor. Eu faço esta oração. Filipenses, você vai ver Paulo orando várias vezes, mas o clamor dele aqui diz que o vosso amor aumente mais e mais. Outra vez, mais e mais. Em pleno conhecimento e toda percepção. Por quê? Olha o versículo 10. Para aprovar as coisas excelentes. Aqui diz o verso 10, para aprovardes as coisas excelentes. Tudo na igreja é excelente. Muitas vezes as pessoas acham que a excelência da igreja, se tiver ar-condicionado. Eu tenho hora que dá vontade assim, eu vejo algumas pessoas que tem hora que dá vontade de tirar o cinto e dar um couro, sabe? Eu já vi pessoas que foram embora da igreja, dizendo assim: eu vou para uma igreja, porque lá tem uma escola dominical para os meus meninos, a sala é maravilhosa, o chão é assim, tem ar-condicionado. Eu respeito, respeitar é uma coisa, mas não é isso. Meus meninos, Ana Paula, Dedé, Mariana, a escola dominical que eles tiveram foi aqui. Nem tinha aquele prédio, nem tinha salinhas. O lanche dos meninos naquela época era que suco, gente. Suco, biscoito de polvilho. Hoje as pessoas dizem: não, eu não vou na igreja porque os bancos são espremidos. Não dá nem jeito da gente sair. Eu vou para um lugar onde tem poltrona. Eu fico pensando, será que nunca vai chegar? As coisas não são assim. A excelência da igreja é essa compreensão da vida do Senhor em nós. Eu não vou porque não tem estacionamento. Sabe, quando a gente entra nesse caminho, nós nos perdemos. Aprovar as coisas excelentes, é a comunhão com o Senhor, é a alegria de você ter seu irmão, é saber que você está fazendo a vontade do Senhor, a excelência da igreja. É verdade, nós vamos construir um novo templo, vamos ter ar-condicionado, vamos ter um banco mais estofado, vamos ter, mas não é isso que faz. É como uma casa. O que faz uma família viver bem não é ela ter um palacete. O que faz ela viver bem. Meus pais, quando casaram, vieram para Belo Horizonte. Minha mãe contava que fazia comidinha na latinha de marmelada. Você sabe a panelinha dela? A Vera está ali, minha irmã. Mamãe contava isso. Latinha de marmelada. Latinha de marmelada. Tudo com sazon. Lembra dessa propaganda, né? Tudo é com amor. Ou seja, para provar das coisas excelentes. E agora, ele diz assim: e serdes sinceros. Ser sincero até o fim. Sincero. Diga para o seu irmão: sincero. Sincero. Você conhece a etimologia da palavra sincero. No latim, a palavra é sincera. Ou seja, sem cera. Sem cera. Naquela época não existiam
muitos anos atrás, energia elétrica, tudo era fogo, tudo era fogo. Os escultores faziam aquelas estátuas lindíssimas, lindas de mármore. Lá estava o Da Vinci fazendo coisas lindas. Mas sempre que tocava com o cinzel, podia quebrar um pedaço. Estava fazendo a estátua, no finalzinho quebrava o nariz, quebrava um dedo. Quando a estátua saía perfeita, sem quebradinho algum, lá embaixo, na sola, eles escreviam assim: sine cera, sem cera, sincero. Mas a outra que quebrava, eles colavam com cera. Colavam com cera. Ninguém via, estava direitinho. Mas quando colocava em casa, colocava perto do fogo, a estátua está lá, direitinho, bonita. O fogo vai esquentando, a cera vai derretendo, caiu o nariz, caiu a orelha, caiu o dedo. Sincero. A vontade aqui, quando Paulo diz, ele toma exatamente esse exemplo. Ou seja, na vida, sede sinceros, sem cera. Ou seja, é tão bonita a gente ser inteiro. Tão bonita a gente ser inteiro. Na hora, nós somos o que somos. É na hora, muitas vezes, das lutas. A crise, ela não desenvolve o nosso caráter. A crise apenas revela o nosso caráter. A crise revela o que nós somos. Na hora quando o fogo está crepitando, naqueles momentos assim que você olha, mas se você é sincero, pode ter certeza, querido, um pedacinho nenhum vai cair. Não vai cair. Ser sincero é ser inteiro, não ser remendado. Porque tudo na vida, um dia, vai vir à luz. Tudo. Então, sermos sinceros. Mas agora, ele não para aí. Ele diz algo tão interessante ainda no verso 10, e diz assim: inculpáveis para o dia de Cristo. Vamos falar? Inculpáveis para o dia de Cristo. Ou seja, ser sincero até o fim. Ser sem escândalo até o fim. Diz aqui a palavra inculpável. Até o fim. Até o fim. Até o fim. Muitas vezes as pessoas acham assim: eu estou na meia-idade. Meia-idade. As pessoas arranjam tanta coisa confusa. Alguns falam que o homem tem idade do lobo, quando chega 40 anos, entra em crise, quer trocar a mulher de 40 por duas de 20. E as pessoas aprovam, falando: isso é natural. Natural coisa nenhuma. Ou seja, ser inculpável até o fim. Ou seja, ser inculpável, sem escândalo até o fim. É isso que a palavra está dizendo aqui. E agora, versículo 11, ele vai nos mostrando algo tão interessante. Ser cheio de frutos de justiça. Ele diz assim: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor a Deus. Cheio de fruto. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, eu tenho que ser cheinho, transbordante de frutos de justiça. O verso de número 27. Paulo continua dizendo: estou plenamente certo. Plenamente certo de quê? Aonde eu tenho que chegar? Eu tenho que portar-me dignamente, conforme o evangelho do Senhor. Ele diz: vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como a só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Muitas vezes as pessoas acham assim: se eu for para a igreja vai ser mais digna porque eu estou ali. Não, você que vai ser digno por estar na igreja. É algo que nós temos que guardar. Viver acima de tudo, de modo digno do evangelho de Cristo. Ou seja, quando você diz: eu sou cristão, eu sou seguidor de Jesus,
Naquele momento, você recebe na sua história todo aquele impacto vindo desde aquele momento quando no dia de Pentecostes a igreja começou a existir. Ou seja, todas as vitórias, todas as honras, toda a dignidade chega para a sua vida exatamente nesse momento tão precioso. Agora, o verso 28, ele diz: eu estou plenamente certo. Verso de número 28. Você não precisa ter medo dos inimigos. Ele diz: e de que em nada estáis intimidados pelos adversários. A intimidação é fazer medo. Intimidar, a palavra diz: sejam vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém que possa tragar. Você está aqui. Seja sério. Vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor. Ele não anda ao seu redor, anda em seu derredor. Por quê? Porque ao seu redor está o anjo do Senhor. Eu nunca vi um anjo. Eu já vi irmãos que já viram um anjo. Eu tenho vontade de ver. Sabe, eu tenho vontade de ver. Tem hora que eu estou orando, eu sinto aquela presença tão gloriosa. Eu abro o olho e digo: eu vou ver um anjo hoje. Não vejo. Mas eu sei que enquanto eu estou aqui, tem um anjo para o meu lado. Onde eu vou, ele está indo. Eu nunca vi, não sei a cor dos olhos dele, nem sei se ele tem olho. Não importa, mas eu sei que tem um anjo. Agora, o que é intimidação? Se o leão está rugindo, é um leão velho, derrotado, desdentado, que só ruge para fazer medo, para te intimidar. Porque se o leão tivesse dente ainda, ele pulava em você e te destruía. Ali na cruz, Jesus quebrou todos os dentes dele. É por isso que ele só ruge. É por isso que ele só ruge. Por isso a palavra diz: não deis lugar ao diabo. Não valorize ele acima do que ele é. E o que ele é? Desdentado. Fale, desdentado. E onde que ele está? Debaixo dos seus pés. Aonde ele está? Debaixo dos seus pés. Agora, a intimidação é ele querer fazer você entender. Querido, quando Paulo diz: em nada estáis intimidados pelos adversários. Nada. Agora, é preciso que você caminhe dessa forma tão bonita quando o Senhor deseja que você viva. Olhe no verso 27 novamente, que é o número 9. Aqui diz: estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Querido, como igreja, tudo que Deus deseja é que estejamos assim, juntos. Dê a mão ao seu irmão, levante a mão dele. Sabe o que é juntos? É você não ter ninguém. Você está solto ali, segura a mão dele. Junta isso, levante a mão. Junto, aperte a mão dele. Ou seja, você, filho, quando a palavra diz: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, como que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Esse lutar aqui não é lutar como foi feito lá na Idade Média, nas cruzadas. Não é lutar com armas humanas e naturais. Não é lutar com espada e lança no sentido natural. É lutar. Sabe quando você luta o bom combate? Essa compreensão da sua vida, algo que envolve o seu coração. E essa palavra juntos, vamos falar? Juntos, outra vez, juntos, outra vez, juntos. Aí você diz: pastor, ninguém pode conseguir isso.
Mas aqui o texto começa dizendo, Paulo dizendo, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Nós não chegamos ainda, nós somos gratos por aquilo que já recebemos, mas não satisfeitos, até vivenciarmos em plenitude esta realidade, que é vivermos intensamente dessa maneira. Ou seja, olha o verso de número 29. O número 11. Está escrito, padecer por amor a Cristo. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Muitas vezes as pessoas não ouvem uma pregação nesse sentido, que a fé envolve, muitas vezes, sacrifício. A fé envolve renúncia. A fé envolve abrir mão de tantas coisas. Seguir a Jesus, ele disse, se alguém quer vir após mim, ele disse, se alguém é livre, ele disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando alguém olhava um condenado carregando a cruz, podia saber, esse aí já morreu. É uma questão só de horas ou de minutos, mas ele já morreu. Ele está vivo, mas ele já está morto. E nós temos aprendido o que é a cruz. A cruz é quando a sua vontade, que é horizontal, cruza com a vontade de Deus, que é vertical, e você opta pela vontade de Deus. Isso é a cruz. Irmã, você está noiva. Seu noivo não é convertido ainda. E a Bíblia diz, não vos ponhais em julgo desigual com o incrédulo. E você termina o noivado. E você diz, por amor ao meu Jesus, eu não vou casar. Isso traz padecimento. Quando você está em algum lugar, e você diz não para mentira. Você diz, eu vou ser verdadeiro, eu vou ser íntegro, eu vou ser limpo, eu vou manter a minha vida. Isso é cruz. Sabe, escolher Jesus, andar com Jesus, não é aquilo que muitas vezes as pessoas imaginam. Não é um oba-oba da vida, é exatamente essa caminhada com Ele. E Ele diz aqui, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Muitas vezes as pessoas vêm para Jesus, eu creio nele, aleluia, e começa a viver, os pecados são perdoados, a alegria passa a ser estampada no rosto, o coração agora vibra, o casamento está cheio de alegria, tudo passou a ser assim, tão bonito, mas de repente, padecer por ele, quando você abre mão de algumas coisas que antes você achava que eram tão normais na sua vida, e você abre mão, é padecer por ele. Quando você, no seu emprego, é demitido por causa da sua integridade, da sua vida, isso é padecer por ele. Ou seja, padecer por ele, não é que nós vamos ser masoquistas, querendo, bate em mim, não é nada disso, não é isso não. Não é um masoquismo, não é isso. Mas a sua fé, tem que estar essa fé comprometida. Essa fé que te leva até as últimas consequências da vida. Quando nós olhamos a igreja do Senhor, no início, em poucos anos, toda a Ásia ouviu do Evangelho. Atos 19:10. Toda a Ásia, em 2 anos, toda ela ouviu do Evangelho. O que existia naquele coração? A igreja era perseguida, irmãos eram mortos, os coliseus ficavam lá repletos para verem os cristãos sendo devorados pelos animais, sendo mortos pelos gladiadores, queimados vivos. Por que eles ficavam ali? Exatamente por essa compreensão
nós nos identificamos com o Senhor. Esse compromisso no coração, algo que Paulo está dizendo, vos foi concedida a graça. É uma graça de padecer por Ele. Ou seja, essa graça que você, quanto mais a sua vida mais santa, mais você incomoda. A luz perturba as trevas, mas as trevas não vão prevalecer contra a sua vida. Quando você tem isso no seu coração, amado, você experimenta de uma forma tão intensa todo esse favor do Senhor. Agora isso só vai poder acontecer em você, se você, cada momento, proclamar que você tem a mente de Cristo. No capítulo 2, o versículo 2, Filipenses 2:2, Paulo está dizendo assim: completai a minha alegria. Tudo que ele está falando é isso, estou plenamente certo. Ou seja, o que é plenamente certo? Chegou, completou. Ele está dizendo, eu quero que vocês completem. Ele diz, completai a minha alegria. Aí ele começa dizendo, que tem de completar a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Número 12, ter a mente de Cristo. Põe a mão na sua cabeça e diga, eu tenho a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Não é QI, não é nada disso. Não está falando nada de inteligência. Inteligência um pode ter mais do que o outro. A mente de Cristo é você pensar como Ele pensava. Mas para você pensar como Ele pensa, se você vai dizer assim, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, ou seja, a mesma mente, o mesmo amor, ter também o mesmo ânimo, tenhais o mesmo sentimento, o mesmo ânimo, nada fazer por contendas ou por vanglória. Olha o versículo 3, o número 16. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Ou seja, o que é isso? Uma das coisas tão bonitas que eu vejo aqui na Lagoinha, deixa eu abrir o coração para vocês, é que nós não temos aqui, não chamamos ninguém de doutor aqui na igreja. Tem muitos doutores. Tem gente aqui que tem MBA, tem MPA, tem BCG, tem tanta coisa. Mas aqui nós somos irmãos. É verdade que lá fora, quando eu vou visitar um irmão, é médico, está no consultório, eu sempre vou falar para a secretária dele, eu quero falar com o doutor Robson. Mas aqui o Robson é meu irmão. Ou seja, nós queremos viver assim. É assim que é a vontade do Senhor. Ou seja, não é para ninguém fazer qualquer coisa para se mostrar, porque isso se perde. Mas vivermos essa simplicidade, e Paulo diz, estou plenamente certo, que aquele que começou a boa obra haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, olha o versículo de número 4, diz assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão o que é dos outros. Ou seja, ter o interesse nos outros, ter o interesse nos outros, ou se olhar para os outros, o verso 16, capítulo 2, verso 3, ele diz assim, considerar os outros superiores a si mesmo. Ele diz no verso 3, nada façais por partidarismo, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha para o seu irmão e diga, meu irmão, você é meu superior. Fique em pé no seu lugar agora. Põe a Bíblia no banco, dê a mão ao seu irmão. Nós vamos parar hoje por aqui, porque isso é tão glorioso. Vamos começar desde o número 1, repetindo tudo isso, até chegar onde... Olha, não vai embora que não terminou ainda não, hein? Segura a mão do seu irmão aí. A palavra diz, estou plenamente certo.
Fale comigo, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Olha para o seu irmão e diz, meu irmão, eu ainda não sou, mas eu não sou mais o que eu era. Cada dia eu estou mais parecido com Jesus Cristo. Por quê? Vamos falar juntos? Tornar-se objeto da graça de Deus. 2, ser participante da graça de Deus. 3, abunda cada vez mais em amor. 4, aprovar as coisas excelentes. 5, ser sincero até o fim. 6, ser sem escândalo até o fim. 7, ser cheio do fruto de justiça. 8, portar-se dignamente conforme o Evangelho de Cristo. 9, permanecer no mesmo espírito e mente, combatendo juntos pelo Evangelho. 10, não ter medo dos inimigos. 11, padecer por amor a Cristo. 12, ter a mente de Cristo. 13, ter o mesmo amor. 14, ter o mesmo ânimo e sentir o mesmo. 15, não fazer nada por contenda ou por vanglória. 16, considerar os outros superiores a si mesmo. Nós vamos continuar vendo em Filipenses. E nós vamos, os músicos tomem os seus lugares. Nós vamos cantar uma verdade que diz, diferente, hoje é o meu coração. Segura a mão do irmão. Sabe por que eu peço para você segurar? É para ele saber que você faz parte do mesmo corpo. Vamos dar as mãos pelos corredores. Olhe para mim. Paulo disse, e eu faço das palavras dele, minhas palavras também. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.